Só desmão com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. Perda de tempo. Mateus capítulo 18. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Toda soberana na terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para nos edificar. Amém? Mateus 18, versículo 19 e 20. Vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Amém. Senhor, nos usa nessa noite, não invalidando sua oração do pastor, do servo do Senhor. Mas o Senhor sabe, meu Pai, a minha necessidade que o Senhor me use nessa noite. Repreenda todo mal, meu Pai, toda seta, toda a retaliação do adversário. Nos dá uma palavra poderosa nessa noite para edificar o coração do teu povo, a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero dar um título a essa palavra para que melhore a compreensão dos irmãos. Que valor tem uma presença? O que pode fazer uma presença? Amém? Que valor tem uma presença? Amém? Na sua vida. Para que a gente possa entender, eu estava procurando em minha mente uma ilustração, uma história para que eu pudesse contar aos irmãos, para que melhorasse a compreensão da palavra que eu vou pregar nessa noite. Eu estava procurando entender essa palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que Pedro ele faz a confissão, o Senhor Jesus ele chega até os seus discípulos e fala assim: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, ou que o Senhor é João Batista, outros dizem até que o Senhor é Elias. E Jesus agora ele pega e questiona os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E aí agora se levanta Pedro e fala assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra de Deus nos conta que a partir daquele momento o Senhor Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, começa a manifestar aos seus discípulos que era necessário que o Senhor Jesus ele fosse a Jerusalém e fosse entregado na mão dos escribas e os fariseus, e na mão dos pecadores, na mão dos gentios, e fosse feito com ele tudo que está escrito, que ele fosse escarnecido, que ele fosse chicoteado, que ele fosse humilhado e até morto, como está escrito na lei e nos profetas, que haveria de acontecer com ele. E agora Jesus ele fala: olha, é necessário que o Filho do Homem ele vá a Jerusalém e seja crucificado e seja entregue na mão dos pecadores. E Pedro agora fala: Senhor, longe de ti que aconteça tal coisa. Que é isso, Senhor? Jesus ele fala: para trás de mim, Satanás. Não que Jesus estava repreendendo Pedro, não, mas que Jesus estava repreendendo Satanás, que estava tentando usar a boca de Pedro para tentar desvincular o Senhor Jesus do propósito, tirar o Senhor Jesus do propósito que era para se cumprir, para que eu e você pudesse alcançar a salvação através do sangue de Cristo, através do sangue que havia de ser derramado no madeiro. Porque o profeta Isaías ele fala que ele verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas chagas tomou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a partir daquele momento o Senhor Jesus ele começa a ensinar, a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele se entregue. E aqui no capítulo 18 o Senhor Jesus ele começa a ensinar dar vários ensinamentos aos seus discípulos, e até como eles se portarem
na ausência de Jesus. O Senhor Jesus, ele fala, olha, o Senhor, ele vem ensinando sobre as contendas entre os irmãos da igreja. Ele fala, se o irmão pecar contra você, repreende ele, mas se ele não ouvir, traga outro consigo, e repreenda ele na frente de uma testemunha. Mas se ele não quiser se converter, não quiser se arrepender, chame a igreja, corrija ele na frente da igreja. Porque aí Jesus agora completa o ensinamento e fala assim, porque tudo que dois de vós concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, eu confirmo lá no céu. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente. Jesus estava dizendo que ele estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, onde estivesse alguma pessoa pensando nele, alguma pessoa meditando, buscando a sua presença. Ele não deixaria de buscar só. Jesus, ele viria e se faria presente na meio daquele povo, para que aquele povo sentisse a sua presença. Que valor tem uma presença? Imagine você agora, se alguém se reúne, se o júri se reúne para julgar uma causa, para julgar um condenado, e agora a presença ilustre do juiz faltasse. Como é que haveria aquele julgamento? Se a presença do juiz, que é a principal presença, faltasse, não haveria julgamento. Concorda comigo? Se a presença do juiz ele faltar, não há julgamento. Se não houver o réu, não tem como haver um julgamento. Então, uma presença ela vale muito. Há pessoas em nossa vida que, se faltarem, a gente sente falta, a gente sente saudades, porque são pessoas que verdadeiramente vale a pena estar perto. Então, há pessoas que não podem estar longe de nós, porque nós sentimos saudade, nós sentimos a falta, porque o valor de uma presença é muito grande. Imagine você agora, tente imaginar comigo, você no casamento, ali tem os amigos que se reúnem para parabenizar aquele casal, né? Tem os pais da noiva, os pais do noivo, tem agora também, né, as testemunhas, os padrinhos de um casamento estão ali. Todos aqueles têm a presença de cada um daqueles é importante, mas a presença desse não é maior do que a presença do noivo e da noiva. Porque se um amigo faltar, tem vários outros ali para suprir a falta. Se os pais da noiva faltar, nem por isso vai deixar de acontecer o casamento. Agora, se o noivo faltar, que desastre. Imagine você comigo. Se o noivo faltar, é terrível, irmão. Se a noiva faltar, é terrível. Imagine você agora, aquele homem, orando com aquela mulher no casamento de crente, orando com aquela mulher durante anos, buscando uma mulher de Deus para a sua vida, e agora, quando ele está próximo a ver o seu desejo realizado, o seu sonho realizado, ele está no altar esperando a sua esposa, a sua amada, né? E agora aquela mulher não vem. Imagine o desastre como seria. Haveria não só para o noivo, ou os pais do noivo, mas para todos os amigos. Seria uma tristeza terrível, porque é uma desfeita inestimável. É uma tristeza incalculável. Imagine a falta da presença do Senhor em nossa vida. Como é que não é? A presença de Deus em nossa vida é mais importante do que qualquer coisa. A presença do Senhor em nossa vida, ela é mais importante do que qualquer coisa, Senhor. E agora o Senhor Jesus falou: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. E Jesus agora ele começa a ensinar coisas que ele não havia ensinado no começo do seu ministério. Ele começa a dizer: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador para que esteja com vocês. Eu vou estar presente no meio de vocês através do Espírito Santo. Eu vou, mas eu não vou deixar você órfão. Eu enviarei outro Consolador, outro Paracletos, que quer dizer outro da mesma espécie, outro igual a mim, o Espírito Santo de Deus. E agora Jesus começa a fazer com que o discípulo entenda que o Senhor Jesus seria tomado, sim, mas o Espírito Santo estaria presente. Mas ele estaria presente através do seu Espírito. Meus irmãos, a palavra no hebraico
para falar sobre a presença de Deus é Shekinah. A palavra do Senhor diz no capítulo 6 de Isaías, que Isaías, ele fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e a glória do Senhor, a presença do Senhor, a sua fumaça, ela invadia toda a casa, de forma que os umbrais da porta, eles começaram a se mover, e eu vi serafins que tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra é cheia da sua glória, da sua presença. A presença do Senhor, ela foi real na vida de Isaías. Isaías agora ele se desespera. Ele fala: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, meus olhos viram a glória de Deus. Porque onde o Senhor Jesus está, onde a presença de Deus ela está, algo ela tem que acontecer, algo tem que acontecer. Onde a presença do Senhor Jesus ela está, onde a presença de Deus ele se manifesta, as coisas não ficam da forma que está. Tem que acontecer uma manifestação, tem que acontecer algo sobrenatural, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Fale para o seu irmão: onde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. Fale para o seu irmão com fé. Fale para o seu irmão: onde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. As coisas não ficam da mesma forma, e a presença de Deus ele está nesse lugar. A presença de Deus, eu pude sentir, eu estava ali atrás, eu estava me dando até agora. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava tão real que eu estava me empolgando, dando glória a Ele. Eu tenho um problema na garganta que, se eu falar muito, eu começo a ficar rouco. Se eu gritar demais, eu começo a ficar rouco. Eu falei: como é que eu vou pregar, gente? Segura a barra aí. Mas a presença de Deus estava gostosa. Eu estava olhando inteiro. Eu estava sabendo, sabe por quê? A presença de Deus está real nesse lugar. Aleluia. A presença de Deus é real nesse lugar. E aonde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. E agora Isaías, ele fala: ai de mim, porque eu vou perecendo. Aleluia. Eu vou perecer. E agora o Senhor Jesus, o Senhor Deus, a presença de Jeová naquele lugar, faz com que o anjo, ele tinha uma tenaz, ele tinha uma brasa de fogo, tirada do altar de Deus, do perto ali do altar de Deus, e vai tocando os lábios, diz a ele: olha, o teu pecado está sendo purificado agora, o teu pecado está sendo purificado. Há pessoas que acham que a presença de Deus é só para fazer o mover, não. A presença de Deus é para nos purificar, a presença de Deus é para limpar toda angústia do nosso coração, todo pecado que está na sua vida, porque a presença do Senhor é fogo que consome o pecado. A presença do Senhor, ela é sobrenatural, ela faz algo tem que acontecer. A presença do Senhor é maravilhosa, mas muitas das vezes nós não deixamos com que a presença de Deus nos envolva. É verdade, meu irmão, ou não é? Há momentos que nós não queremos deixar que a presença do Senhor nos envolva. E a presença do Senhor, ela tem o poder de fazer a transformação. Fazer uma transformação na vida do homem. Aleluia. A palavra de Deus nos conta no capítulo 2 de João que havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a palavra de Deus nos conta que Maria não foi chamada. O Senhor Jesus, ele foi convidado os seus discípulos. E Jesus está naquela festa, tudo parecia bem, quando de repente falta o vinho. Aleluia. Faltou o vinho. E agora Maria chega até Jesus e fala assim: olha, faltou o vinho. Imagine você se a presença do Senhor não estivesse naquele casamento. Faltar o vinho seria um sinal desastroso naquele lugar. Porque os casamentos em Israel, ele duravam uma semana inteira. Era uma celebração de uma semana inteira. Então faltar vinho seria uma afronta aos convidados. E Jesus estava ali para que aquele casamento ele não começasse de forma ruim, de forma estranha. Jesus estava ali e a presença do Senhor fez toda a diferença. E agora o Senhor
ele manda encher as talhas. Quando aqueles servos enchem as talhas, o Senhor Jesus fala: tire a água e leve ao mestre Sala. E quando aquele homem toma a água transformada em vinho, embora ele não soubesse que havia sido água, ele bebe aquela água transformada em vinho. Ele chega com o dono da festa e fala assim: como é que você faz isso, rapaz? Como é que você reserva o melhor vinho para o final? Todo homem que celebra a festa, ele coloca primeiro o bom vinho. E depois que o povo bebeu, que o povo já está leve, que o povo ele já está falar de barrigar, ele aí agora coloca o vinho ruim e você deixou o melhor para o final. Não, é porque o Senhor Jesus ele fez a transformação. Você até acha que já viveu maravilha na presença de Deus, mas você ainda não sabe o que Deus ainda está para fazer. Você ainda não sabe o que Deus ainda está para manifestar em sua vida. Porque a presença de Deus é real. Quando a presença de Deus está em um lugar, algo tem que acontecer. Tem que haver transformação, tem que haver libertação, tem que haver algo que se manifestar para que o mundo ele olhe e fale assim: verdadeiramente, ali é o homem de Deus, ali é a mulher de Deus. Aleluia. A presença de Deus na vida de Eliseu era tão poderosa, era algo tão notório, que ele passava naquela cidade, numa certa cidade, e havia uma mulher ali, uma sunamita. Ela olhava, ela chamou sua esposa e falou: meu esposo, observe aí, eu vejo que ali, aquele homem que sempre passa pela aqui, ele é o santo homem de Deus, ele é o santo homem de Deus, e as pessoas têm que ver isso na minha, na sua vida. Não é as vestes, como o pastor falou aqui, não. As vestes, isso aqui perece, isso aqui passa. Isso aqui passa, meu irmão. A beleza da face passa. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que a beleza do homem é como a flor murcha, ela passa, e como a erva do campo que seca, é a beleza do homem. Hoje você é bonita, você pode até alisar seu cabelo, vir para a igreja toda bonita, todo bonito, mas isso um dia vai passar. Essa pele que hoje é bonita vai enrugar, querida. Agora a presença de Deus, ninguém pode tirar de sua vida. A presença de Deus, ninguém pode tirar da sua vida. Pode passar os anos, pode passar os dias, mas a presença de Deus, ela é forte. A presença de Deus, ela não muda. Agora basta a gente atrair a presença de Deus para a nossa vida. Nós temos que atrair isso todos os dias. A palavra de Deus nos conta que agora Salomão, ele está ali no templo, ele oferece vários sacrifícios a Deus, ele consagra o templo ao Senhor, e agora ele faz uma oração, ele levanta a sua mão e começa a orar, pedindo a Deus a presença do Senhor, e aquela oração, ela mostra o coração de Deus, que apesar de Salomão ser um rei poderoso, apesar de Salomão ser um rei que tinha muita glória, a majestade, Salomão ele se humilha na presença de Deus, pede com humildade, faz uma oração no fundo do seu coração, e agora a glória do Senhor, ela enche toda aquela casa, de forma que os que estavam de fora não podiam entrar, e de forma que os que estão dentro, ele não podia sair, porque a glória do Senhor tomou aquela casa, e todos os sacerdotes eles caíram por terra, manifestando, porque o poder de Deus se manifestou, foi muito terrível, porque Salomão atraiu a presença de Deus para aquele lugar, e é necessário que eu e você atraia a presença de Deus com nossa humildade, com nosso amor, manifestando isso para os outros. É necessário que a gente atraia a presença de Deus para a nossa vida, se humilhe a cada dia. João Batista ele fala: olha, é necessário que eu desça, que eu me humilhe e que ele cresça em minha vida. É necessário que eu diminua e que ele cresça. João Batista ele reconheceu: é necessário que eu diminua e que ele cresça em minha vida. Então pode fazer uma presença. A presença de Deus, ela traz salvação. Não só transformação, mas salvação. A palavra de Deus nos conta que Jesus ele está em Jericó, caminhando ali. Em Jericó havia um homem naquele lugar chamado Zaqueu. E Zaqueu ele queria conhecer o Senhor Jesus. Ele ouviu falar do Senhor, ele queria saber quem era Jesus. Ele corre diante da multidão, que a palavra de Deus nos revela que
que ele era homem de pequena estatura, e ele sobe em uma figueira brava, tentando ver Jesus. E agora Jesus vem e fala assim: olha, Jadeu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém fazer morar em sua casa, repousar em sua casa. E muitas das vezes o Senhor Jesus está falando a mesma coisa comigo e com você. Desce, Ricardo, porque eu quero fazer morada na sua casa. Não é na casa física, não, é na casa espiritual. É na casa espiritual. E quando a gente desce, quando a gente se humilha, a presença de Deus vem e paira sobre a nossa vida. É necessário que a gente desça, se humilhe. Descer significa se humilhar, significa se despojar do seu eu. A palavra de Deus diz que aquele que se exalta, Deus humilha. Agora, aquele que se humilha, Deus exalta. É necessário que a gente desça, que a gente se humilhe. E agora o Senhor Jesus, ele está naquela casa, na casa de Zaqueu. E a palavra de Deus nos conta que logo alguns aí dos discípulos, os fariseus, se levantam para querer criticar. Como é que come o seu médico com os pecadores, com os publicanos? E agora Jesus fala assim: olha, não necessita de médico, pois são, mas que doente. Eu vim buscar e vim salvar aquele que se havia perdido. E agora Zaqueu fala: não, Senhor, eu quero me chegar. Ele fala assim: ó, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou pegar metade da minha riqueza e vou repartir com os pobres, porque a salvação entrou naquele lugar. Não foi necessário Jesus falar para Zaqueu largar o bolo. Não foi necessário Jesus falar para Zaqueu largar o amor às riquezas. Mas a presença de Deus, quando está em algum lugar, ela constrange o homem a isso. Ela nos constrange a querer ser salvo, a querer desfrutar da salvação, a querer desfrutar de algo maior com Deus, de uma comunhão sobrenatural com o Senhor. A presença de Deus nos constrange a isso. E é necessário, meu irmão, que a gente busque a presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos onde a gente esteja, que a gente esteja ligado com Deus, que a gente esteja buscando o Senhor Jesus. E a presença de Deus, que a presença de Deus é nos constrange. A palavra de Deus nos conta que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele, no Monte Sinai, ele se revela a Moisés e manda que Moisés, ele construa um tabernáculo. E ali o Senhor Deus dá todas as instruções a Moisés, como era para ser feito o tabernáculo. Mas é interessante que tem um dos utensílios, um dos materiais que era para estar ali naquele tabernáculo, era algo chamado a arca de Deus, algo que simbolizava a presença do Senhor, a presença física do Senhor no meio do povo. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, de todos os utensílios, de tudo que tinha naquele tabernáculo, a coisa mais importante era a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos conta que, passado o tempo, o povo de Deus entra na terra prometida, e agora o tabernáculo ele é levantado ali em Siló. E o sumo sacerdote daquela época era Eli. O sumo sacerdote era Eli. E a palavra de Deus também nos conta que Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Só que Ofni e Finéias ele não conhecia a Deus, como o evangelista Wanda ele pegou esses dias. Ele não conhecia a Deus, então ele não tinha temor a Deus, ele não tinha temor à presença de Deus. E a palavra de Deus nos conta que Ofni e Finéias praticavam atos que entristeciam o coração de Deus. E ali ele era incapaz de corrigir o pecado dos seus filhos. Ali ele era omisso. Ele ouvia falar que os filhos dele estavam fazendo, mas ele não corrigia. Ele ouvia falar de todos os pecados que os filhos dele estavam cometendo, e ele não falava nada, ele ficava quieto. Em algum momento, a palavra de Deus nos conta que ele chama seus filhos e fala: olha meus filhos, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Olha só,
Ele dá um conselho muito interessante, que eu e você devemos tomar como exemplo. Ele fala assim: não é boa a forma que eu tenho ouvido em relação a você, não é boa a forma que chega aos meus ouvidos. E agora ele fala a eles assim: olha, pecando o homem contra Deus, tem os juízes que julgam. Pecando o homem contra o homem, tem os juízes que julgam. Agora olha, pecando o homem contra Deus, quem julgará? Quem julgará? Quem intercederá diante de Deus por ele? Pecando o homem contra o homem, os juízes, eles vão julgar. Agora, pecando o homem contra Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus ele já tinha determinado o mal contra a família de Eli, pelo simples fato de Eli não corrigir os erros que os filhos dele estavam praticando na casa do Senhor. E Deus ele é santo. Deus ele não tem comunhão com o pecado. Deus, ele, a palavra de Deus nos diz que Deus ele não toma o inocente por culpado e nem toma o culpado por inocente. E Deus ele já tinha determinado julgar a família de Eli. E outra, ele já tinha determinado julgar, e ainda fala mais: eu vou arrancar toda a descendência de Eli, para que nenhum deles exerça o sacerdócio diante da minha presença. E agora os filisteus se levantam para fazer guerra contra o povo de Deus. E agora Israel ele foge diante da presença do inimigo. Ele é ferido diante da presença do inimigo. E agora ele se reúne e fala assim: olha, vamos mandar os sacerdotes trazer a arca do Senhor. Vamos mandar os sacerdotes trazer a arca do Senhor para o nosso meio, para o arraial, para que porventura a arca desde nosso meio a gente tenha a vitória. Mas só que o povo entendia que aquela arca simbolizava a presença, mas só que sem temor não adianta a gente querer a presença de Deus desde quando a gente não tem temor de Deus no nosso coração. Não adianta a gente desejar a presença de Deus desde quando as nossas atitudes lutam contra o nosso desejo, contra o nosso querer de servir ao Senhor. Não adianta você querer o Senhor na sua vida desde quando você não pratica atos que venham trazer a presença de Deus na sua vida. Não adianta a gente ter simplesmente atos mecanizados para que a gente possa ter a presença de Deus. Não. A gente tem que ter verdadeiramente um coração quebrantado, que a palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado, Deus ele não despreza, meu irmão. Mas é necessário que a gente verdadeiramente venha ter uma atitude de arrependimento, uma atitude de desejar a presença do Senhor e praticar atos que venham atrair a presença de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus nos conta agora que ao fim de Finés toma uma arca e traz no meio do arraial do exército de Israel. E a palavra de Deus nos conta que os filisteus feriram ele, e não só feriram, mas também levaram a presença do Senhor, a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. E agora a notícia, ela chega ali em Israel, chega em Siló, e ali a palavra de Deus nos conta que ele já era cego, e ele ouve que não só os filhos dele tinham morrido, não só o exército de Israel tinha tido derrota na batalha, mas também que a presença de Deus, que a arca do Senhor, ela foi tomada. Agora, não só a notícia de saber que seus filhos tinham morrido, não só a notícia de saber que Israel tinha sido derrotado, mas a notícia de saber que a glória do Senhor, que a presença do Senhor havia sido arrancada do meio deles. Ele cai da sua cadeira. Ele cai da sua cadeira, a palavra de Deus nos conta que ele era bom, ele quebra seu pescoço, pela notícia de saber que a presença do Senhor foi tirada. Ele sabia que os sacerdotes poderiam ter morrido, que os exércitos poderiam ter perecido, mas se a presença de Deus não tivesse no meio deles, isso era pior que tudo, meu irmão. Isso era pior que tudo. E ali agora ele se desespera, ele cai daquela cadeira, quebra seu pescoço. A palavra também nos diz que a mulher de Ofni, de Finéias, ela está grávida. E quando ela tem aquela notícia, não que o marido dela tinha morrido, não que o exército tinha perecido,
mas quando ela tem a notícia de que a arca foi tomada, quando ela tem a notícia que a arca do Senhor foi tomada do povo de Deus, ela entra em desespero. E ela imediatamente, ela entra em trabalho de parto, ela dá vontade de ter seu filho, ela dá as dores. E ela morrendo, as parteiras falam assim: é um homem que nasceu varão. E ela fala: aí, bota o nome dele Ícaro, porque foi-se a glória de Israel. Bote o nome dele Ícaro, porque foi-se a glória de Israel, do meio de Israel. O desespero era tanto, meu irmão, que ela não tinha prazer, ela não quis ter o prazer de desfrutar do seu filho, porque a glória de Israel foi tomada. De todos os utensílios da casa de Deus, o mais magnífico não era exército do sacerdote, o mais magnífico não era o sacerdote que ministrava os sacrifícios, o mais magnífico era a presença de Deus. E agora, quando Israel perde a presença de Deus, todo o povo rasga sua veste e começa a chorar na cidade, porque eles tinham consciência que sem a presença de Deus, Israel não era nada, que sem a presença de Deus, Israel, ele não tinha vitória, que sem a presença de Deus, Israel não passava de uma nação como qualquer outra. Sem a presença de Deus, Israel não tinha a glória. Israel era falado entre as nações como a nação a qual o Senhor habitava no meio dela, mas porque sem a presença de Deus, ele sabia que essa forma nada valia, porque a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Pode estar faltando tudo, irmão. Pode estar faltando a roupa bonita, pode estar faltando um alimento, pode estar faltando muitas das vezes a alegria, o prazer de ter uma família, mas faltar a presença de Deus, eu e você não somos nada. Eu e você não somos nada sem a presença de Deus. Eu e você não somos nada, irmãos. E nós temos que entender isso, que sem a presença de Deus, eu e você não somos nada. A palavra de Deus nos conta de um juiz, a qual o Senhor falou, o Senhor enviou um anjo para falar dele: olha, ainda por esse dia você vai ter um filho, e esse filho será nazireu, porque através dele eu vou dar grande livramento ao povo de Israel. E nasce Sansão nasce, e a mãe dele não passa navalha sobre a sua cabeça, e nem ele pode tomar nenhum fruto da vida. E a palavra de Deus nos conta que o Espírito de Deus, ele se apossava da vida de Sansão. E Sansão, ele tinha um poder extraordinário. Houve uma ocasião a qual Sansão, ele está indo dos seus pais até casa, e a palavra de Deus nos conta que saiu um filho de leão contra a vida dele. E a palavra de Deus nos conta que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Ele, com as suas mãos, ele rasgou aquele leão. Com as suas mãos, ele rasgou aquele leão. Por quê? Porque a presença de Deus na vida dele fazia diferença. A palavra também nos conta que Sansão, ele casa com uma mulher gentia, uma mulher filisteia. E agora, ele no ato do casamento, no seu noivado, ele conta um enigma. Mas só que aqueles homens que estavam ali não puderam desvendar o enigma. E aí ele chega ao pé de Sansão e fala assim: olha, se você não nos contar a parábola, o enigma, nós vamos matar você e o seu pai, e vamos expiar a casa do seu pai. E agora aquela mulher traz Sansão, pega Sansão e conte o enigma. E agora ela vai contra os filisteus. E os filisteus também apostam no Sansão. E Sansão, irado, ele agora pega 10 raposas, pega tochas e coloca preso no rabo daquelas raposas e solta na sala dos filisteus. E aquela serra é toda consumida de fogo. E agora os filisteus se levantam para ir contra Israel, para pelejar contra Israel. E agora esse israelita pega Sansão e fala assim: olha, Sansão, olha, deixa que a gente entregue a eles, deixa que a gente entregue a eles, para que ele não peleje contra nós. Agora Sansão vai, e novamente o Espírito de Deus se aposta da vida de Sansão,
E Sansão, com a queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Ele mata 1000 homens. Isso não estava no poder de Sansão. Isso não estava nos músculos de Sansão. Isso não estava na queixada de jumento. Esse poder estava na presença de Deus na vida de Sansão. Porque a presença de Deus na vida de Sansão fazia diferença, irmãos. E agora, novamente, Sansão ele se une com a mulher prostituta. Ele está ali em Gaza. E os homens daquela cidade se reúnem para matar Sansão. E Sansão ele se levanta na madrugada, arranca os portões de Gaza, e leva até o cume de um monte e larga lá. Novamente, por causa da presença de Deus na vida dele, ele novamente humilha os seus inimigos. Por causa da presença de Deus, Sansão perdendo uma, perdendo duas, perdendo várias vitórias contra o inimigo. E assim nas nossas vidas, a presença de Deus em nossa vida faz com que a gente venha ter vitória em todas as áreas. Mas muitas das vezes a gente quer se exaltar, achar que isso vem de nós. Não, é meu trabalho, é porque eu sou correria. Não, é a presença de Deus em sua vida que faz a diferença. Ainda que a gente não valorize, mas é a presença de Deus que faz a diferença. A palavra de Deus nos fala assim: mais uma vez, nós veremos a diferença entre o que nos serve e o que nos serve. Mais uma vez, vereis a diferença entre o que nos serve, o que serve e o que não serve. E essa é a diferença. A presença de Deus na nossa vida faz a diferença. E agora, Sansão novamente, ele ali com Dalila, ele se une com aquela mulher. E agora os filisteus vão para ela e falam assim: olha, a gente vai te dar muito dinheiro, a gente vai encher uma casa de riquezas para você, para que você descubra qual é o segredo dele. E Dalila tenta uma e Sansão ele mente. E Dalila tenta duas e Sansão ele mente. Mas na terceira vez, ela insiste com tanto vigor e fala assim: se você me ama, como é que você disse que me ama? Cadê a prova? Me dê a prova do seu amor. E fale qual é o seu segredo. Ele fala: não, se raspar os cabelos, as minhas tranças, eu perco minha força. E agora Dalila, ela revela aos filisteus qual é a fonte do poder de Sansão. E ela agora raspa a cabeça de Sansão. E ela grita: Sansão, aí Sansão, os filisteus contra você. Ele se levanta, todo prepotente, todo exaltado, e fala assim: mais uma vez eu irei e destruirei os filisteus como de outras vezes. Mas a palavra de Deus nos conta um versículo que eu creio que é um dos piores versículos da Bíblia Sagrada, que Sansão, ele não sabia que o Senhor já havia se afastado dele. Sansão, ele não sabia que o Senhor, ele já havia se afastado dele, porque as atitudes de Sansão cooperaram para que Sansão perdesse a presença de Deus. Ele não sabia, ele se levanta e fala: eu irei mais uma vez e derrotarei os meus inimigos como das outras vezes. Ele achava que o poder estava com ele, ele achava que o poder pertencia a ele, mas não, o poder pertencia à presença de Deus na vida dele, que fazia a diferença. As vitórias de Sansão eram fruto da presença de Deus na vida dele. A minha e a sua vitória, ela é fruto da presença de Deus em nossas vidas. Não se engane, meu irmão. Não se engane pensando que vem de mim e de você. Não se engane pensando que vem da sua eloquência. Não se engane pensando que é porque você se dedica demais. Não. É da presença de Deus em nossas vidas que faz a diferença. Não se engane, querido. E agora Sansão ele se levanta, ele tem seus olhos furados pelos filisteus. E ele é levado para que ele servisse de motivo de escárnio. Ele é levado para que ele se torne um palhaço na frente dos seus inimigos. Porque naquela época tinha esse costume de os reis vencedores pegar os reis perdedores que foram derrotados e colocarem para servir como servo. E agora Sansão, ele está ali como escravo, e se torna motivo de zombaria. Assim também na sua vida. O Senhor Jesus, ele fala: olha,
que o sal ele foi cítrico, para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, somos eu e você. E Jesus ele fala que o sal, ele só vale a pena quando ele tem sabor. E quando ele perde o seu sabor, ele vai para nada presta, senão ser lançado fora e ser pisado. E é muitas das vezes que Satanás tem feito na vida dos filhos. Satanás tem pegado, destruído, você tem perdido a presença de Deus muitas das vezes, e Satanás pega, pisa, humilha, mas a presença de Deus, ela não permite que eu e você seja humilhado por Satanás. Pelo contrário, eu e você, nós humilhamos Satanás quando a gente se renuncia ao pecado, quando a gente serve a Deus na excelência. Nós muitas das vezes humilhamos Satanás, mas muitas das vezes Satanás ele quer que a gente perca a presença, quer que o pecado ele consuma a santidade que é em nós. Satanás ele vem querendo aos poucos minar a minha, a sua santidade, a minha, a sua força, para que a gente perca a presença de Deus e a gente venha ser zombado, para que o mundo ele olhe para nós de coração penal. Ela dizia a ela que era crente, disse a ele que era crente, que era abençoado, mas olha aí, Satanás quer fazer isso, que eu e você sejamos motivo de zombaria, mas a presença de Deus, ela não permite isso. E agora Sansão, ele fica ali morrendo, ele fica ali numa roda morrendo para os filisteus, e o seu cabelo ele começa a crescer. Aquilo que representava a presença de Deus na vida de Sansão, ele começa a voltar, ela começa a crescer novamente. E agora Deus nos conta que Sansão ele vai ali com uma festa dos filisteus, colocam ele ali no meio e começam a zombar dele, começam a escarnecer. Ele clama ao Senhor e fala assim: Senhor, me dá mais uma vez, Senhor, o privilégio, me dá mais uma vez a tua presença, me dá o teu espírito, para que mais uma vez eu vença os meus inimigos. E a palavra de Deus conta que a presença do Senhor fez novamente a Sansão derrubar-se nessa elástica. E agora, o número de inimigos que Sansão matou em sua morte foi maior do que o número que ele matou em sua vida. Sabe por quê? Deus ele quer restaurar a presença de Deus na nossa vida. Deus ele quer restaurar. Se porventura você perdeu a presença de Deus, se você deu motivo a Satanás, muitas das vezes, de minar suas forças, Deus ele está nessa noite aqui para restaurar a presença dele em nossa vida, fazer com que a presença de Deus novamente encher a nossa vida, porque Davi ele fala: Senhor, que o meu cálice ele transborde, unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, para que meu cálice ele venha transbordar. O Senhor ele quer fazer transbordar sobre a sua vida, sobre a minha vida, o cálice dele. Deixa que nessa noite o Senhor ele venha manifestar em sua vida o poder dele. Deixa que nessa noite o Senhor derrame sobre a sua vida o seu óleo, a sua presença, e restaure a presença dele na sua vida. Deixa que o Senhor venha fazer transbordar, para que o mundo ele possa ver, para que o mundo ele possa sentir que a presença de Deus ele é real em nossa vida, para que ela possa ver, para que o mundo possa ver que a presença de Deus ele é real. E o Senhor Jesus ele quer restaurar a presença dele em nossa vida, porque muitas das vezes com a luta do dia a dia a gente tem deixado que a presença de Deus se afaste pela nossa atitude negativa. Muitas das vezes nós temos deixado que a presença do Senhor vai embora. E o Senhor, ele marcou essa data, ele marcou esse dia para que ele possa restaurar a presença dele em nossa vida. Essa noite o Senhor marcou para que ele possa restaurar a presença dele em nossa vida. Peço a igreja se coloque de pé, amém? Para que nós possamos fazer oração. Você sabe no que você tem falhado. Você conhece qual foi a área que você deixou se esfriar durante esse tempo. Você conhece qual foi a área que você se escureceu, meu irmão. Então comece a orar, feche seus olhos, comece a orar, comece a pedir a Deus que Deus ele restaure a sua vida. Comece a pedir a Deus nessa noite que o Senhor entre novamente em sua vida com a presença dele, restaurando tampando todas as áreas que tem falhas, que o Senhor preencha a lacuna que
clamar, comece a pedir ao Senhor que Ele venha restaurar, que Ele venha fazer morada em sua vida. Comece a pedir ao Senhor agora. Comece a pedir a Deus que Ele venha entrar em sua vida e venha fazer o cálice transbordar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, venha fazer morada na vida do teu povo, Senhor. Se porventura deixamos, Senhor, que a tua presença se afaste, Senhor, se porventura deixamos, Senhor, escurecer a caminhada, se nós deixamos, Senhor, muitas das vezes nos espiar, Senhor. E quando eu falo nós, eu falo de mim também, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer, meu Pai, algo novo e sobrenatural em nossa vida. Vem, Senhor, como no dia do Pentecoste, Senhor. Vem manifestar a tua presença em nossa vida. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, fazer morada. Começa a derramar, Senhor, fogo do teu Espírito, meu Deus, para consumir o pecado, para consumir, Senhor, toda falha, todo erro, Senhor. Eu te peço, meu Deus, venha fazer morada em teu povo, Senhor. Nós somos o templo do teu Espírito, ó Deus, e também preenche esse templo com a tua presença, meu Pai. Comece a orar, comece a pedir a Deus que venha fazer morada, comece a pedir a Deus para perdoar nosso pecado. Deus perdoa os erros, as falhas, Senhor, aquela área a qual temos clamado, a qual temos pedido, Senhor, que temos falhado, queremos ser restaurados, meu Deus. Assim como Elias, ele restaurou o altar e pediu fogo do céu, e derrama nessa noite, meu Deus, fogo da tua presença, e vem manifestar o teu poder e a tua unção em nosso meio. Aquele que crê diz: como a Jesus, amém? Queria convidar a irmã Jaqueline, amém? Para louvar o nome ao Senhor. Aquele lindo que ela louva, aquele lindo bonito, amém? Lágrimas, né? E a irmã Jaqueline para louvar. Quando a irmã Jaqueline estiver louvando, se coloque, continue de pé, amém? Quando a irmã Jaqueline ela estiver louvando, você peça a Deus que venha derramar a sua presença sobre a sua vida, amém? Irmã Jaqueline, glória a Jesus, glória a Deus. Feche seus olhos, adora a Deus nessa noite, no Espírito de verdade. Peça ao Senhor que venha fazer morada, peça ao Senhor que venha trazer de volta a presença dele na sua vida, com mais intensidade. Mas, irmão Ricardo, eu já tenho a presença de Deus, então peça mais comunhão. A palavra de Deus nos conta que a presença de Deus na vida de Moisés era tão grande, que Moisés ele não queria sair da presença do Senhor. Ele ficava 40 dias e 40 noites buscando ao Senhor, de forma que quando ele descia daquele monte, Israel não podia olhar na face de Moisés, porque a presença de Deus era tão grande que a face de Moisés ela brilhava. Moisés ele tinha que botar um véu para que o povo pudesse olhar para ele, porque a presença de Deus era muito intensa, era muito poderosa. Feche seus olhos, olha e clame ao Senhor e peça a Deus a presença do Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Aleluia. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Senhor, vem sobre nós, nos dá teu coração, derrama sobre nós o óleo da unção. Deus, recebendo teu coração, Senhor. Deus, nada somos falhos, pecadores, mas precisamos de Ti, da tua misericórdia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Pensei, um coração igual ao teu.
está feliz a glória a Deus? Vamos ler esse versículo que está escrito aqui, Salmo 50, versículo 5. Aqueles que fizeram aliança com sacrifícios. Eu conto de 1 a 3 a igreja, por favor. 1, 2, 3. Aqueles que fizeram aliança com sacrifícios. Pode ser melhor. 1, 2, 3. Aqueles que fizeram aliança com sacrifício. Amém? Estava brincando acerca de algo semana com Rosana, dentro desse tema, falando. Tudo, terminar o culto dizendo isso. Tudo na nossa vida exige sacrifício. Você vai para a faculdade, tem que se sacrificar, principalmente quem trabalha, para manter a faculdade, para se sustentar. Amém? Tirar seu sustento. Tudo na vida. Se você trabalha em algum lugar, busca uma promoção, algo melhor, você tem que se doar, você tem que correr. O reino de Deus não é diferente. O sacrifício pela nossa salvação foi feito lá na cruz do Calvário, do Gólgota. O Senhor se sacrificou sem pecado por mim e por você, pecador. Mas entenda, tudo na nossa vida exige sacrifício. Eu havia citado na reflexão, antes da palavra, sobre a irmã Isabel. Ela mora em um lugar difícil, ali na fronteira de Sussuarana, no Novo Horizonte, com o Tancredo Neves, Beira Rio. Um lugar perigosíssimo. Essa semana mataram mais um pertinho da casa dela. Ela chegou do trabalho, passou um tempinho, uma meia hora na loja da filha, aqui na frente, e veio para o grupo. Sacrifício. Senhora já de idade, idade chegando para a idade, trabalhou o dia todo, jornada complicada. É bom lembrar que as mulheres que trabalham na rua, elas não trabalham só na rua, elas trabalham em casa. Aleluia! Eu costumo dizer a realidade, que as mulheres que trabalham na rua, na verdade, trabalham mais do que seus esposos. Aleluia! E principalmente quando servem a Deus. Exemplo de Isabel, trabalha em casa, trabalha lá no seu emprego, na rua, como dizemos, e ainda trabalha na obra. Hoje estava aqui de obreira, batalhando e guerreando. Isso é o quê? Sacrifício. Amém? Tem sacrifícios nossos que agradam a Deus. Pense nisso. Pense em como você procurar agradar a Deus. Quando se fala de sacrifício na igreja, tem muita gente que só pensa na questão financeira, mas não é só isso não. Aleluia. Isso é um assunto muito mais amplo do que apenas questão financeira, questão material. Vai muito mais além do que isso aí. Amém? Aleluia. Em Romanos, o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos, e hoje o ensinamento é para mim e para vocês, sobre o sacrifício, o nosso sacrifício, que agrada a Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Ou seja, procurando a cada dia mais se desapegar do pecado, se afastar do pecado, abandonar o pecado, renunciar ao pecado, independente de todos os outros. Esse é o principal sacrifício que Deus quer de mim e de você. Porque se pegar no pé da letra, viver uma vida de renúncia, não é fácil, não é brincadeira. Amém? Se fosse fácil, se fosse brincadeira, as igrejas, aleluia, estariam super, hiper, mega lotadas. Todas elas. E todo mundo que conhece a palavra e que teme a Deus, não quer ir para o inferno, não quer perder salvação. Mas a maioria não quer servir a Deus. E muitos dizem na cara, na lata: não dá para mim não, porque é muito estreito ser crente, é muito difícil ser cristão, ser um verdadeiro adorador. E é verdade, não é fácil não é brincadeira, é pau para todo lado, é perseguição para tudo que é lado. Mas eu vou terminar o culto te dizendo uma coisa: vale a pena. Vale a pena. Se sacrifique para Deus, porque vale a pena.
Você planta hoje, você planta feijão hoje, você não colhe amanhã. Você leva alguns meses, não lembro se é 4 ou 8 meses, mais ou menos, para colher a safra do feijão. Você planta laranja, para você quer plantar uma roça de laranja para vender laranja, você só vai ganhar dinheiro com a roça daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos que a roça vai estar produzindo para você ganhar. Antes ainda produz para você usar. Aleluia, mas para ganhar mesmo, só depois de 5 anos. Você planta milho, daqui a 3, 4 meses para você colher o milho. Louvado seja Deus. Mas tem uma coisa: você planta hoje, lá na frente você vai colher. Amém? Então veja direitinho aí o que é que você anda plantando. E se a colheita não está boa, ainda dá tempo de mudar a forma de plantar, mudar a plantação ou mudar a semente. Amém, igreja? Vamos orar? Que Deus conforte o seu coração também com essas palavras. Aleluia, mensagem abençoada. Aleluia, de que a presença de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Aleluia. E a presença de Deus vai fazer toda a diferença na sua plantação, também na sua colheita. Amém, igreja? Detalhe, para você sair daqui em paz e feliz, mais ainda. Eu creio que muitos aqui, se não todos, estão felizes. Você planta um caroço de milho. Qual é a proporção da colheita para um caroço de milho? Eu já plantei milho no quintal da casa que eu morava lá em Jacaquara, época de São João, 3 meses antes, para no São João poder colher o milho no quintal. Eu já tive esse prazer de colher o meu milho que eu plantei. Cada cova de cada buraquinho ali, você joga 3 caroços de milho. Nascem 3 pés de milho. Você sabe quantos milhos produz um pé? Quantas espigas? Uma média de 3. Uma média de 3 a 4. Mas geralmente são 3. 3 espigas. Se a espiga for grande, muito grande, ela tem uma média de entre 600 a 999 caroços de milho. Bota uma média mais ou menos, mais e menos, dentro da margem de erro, né? Uma média para um caroço, aleluia, uma média de 3.000 caroços. Para pensar nisso e vê lá como é que você está plantando. Quer um conselho? Quem quer um conselho bom? Dobra teu joelho e pede: Espírito Santo de Deus, me ensina a plantar. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Alguém nessa noite deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Aleluia. Alguém nessa noite afastar, desviar o caminho de Deus e deseja retornar à casa do Pai? Aleluia. Hoje é dia de vitória. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória, por toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite em nós plantada. Muito obrigado também, Senhor, por mais uma vez prevalecer o teu querer e o teu plano. Porque no coração do homem, os nossos corações procedem os planos, mas a resposta vem de ti. Deus, muito obrigado. Que palavra abençoada. Continua derramando a tua graça de forma abundante sobre a vida do teu filho, para usá-lo poderosamente, não somente aqui neste lugar, mas em muitas terras. Deus, despede-nos em paz, abençoados, guardados, debaixo da sua potente mão, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Escute, tem um lanche delicioso ali para a irmã Vanderlei, mas eu quero avisar os grupos que vão estar aqui amanhã louvando. Cheguem cedo e o culto começa 7h30 em ponto. Amém? E se passou do horário, tem uma programação. Se passou do horário do grupo louvar, quantos do grupo estiverem aqui vão louvar? Então chegue, se esforcem. Olha a reflexão final aqui. Se sacrifiquem, porque vale a pena. E cheguem cedo. Amém, gente? Aleluia. Que o grande amor de Deus, perdão, Edeildo, glória, bom tempo aqui, amém? Turma ali da Silvio Santos, Deus continue abençoando os irmãos, rico e poderosamente,
em nome de Jesus, amém? Aquele casal abençoado também, glória. Amanhã tem mais, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe e vão em paz, em nome do Senhor Jesus, amém?